Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, liberados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu nome é Nicomedes. Eu sou vocacionado da obra missionária Heritage. E para mim é uma alegria tão grande hoje poder estar aqui nessa noite para falar um pouco disso, dessa consagração. E hoje o tema que me foi proposto, que é o primeiro tema nosso, é a necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria. Só que antes de eu entrar nesse tema, eu só quero fazer uma pequena introdução para que nós possamos entrar já no tema. Para a gente entender a necessidade dessa devoção, é necessário primeiro a gente entender o que é devoção. Então a devoção, ela é uma ação de se dedicar a algo, se consagrar, cultuar, amar. Ato de quem aproxima mais de Deus, de estar mais próximo de Deus, de estar em prontidão. Então isso é o que é essa devoção, que é devoção. E aí no tratado, também na introdução, só para que nós possamos entrar já no tema, eu quero falar só um pouco nessa introdução de algumas coisas que são importantes a gente entender primeiro, para depois a gente chegar nessa necessidade dessa devoção. Então a devoção é o sentido mais profundo dela, está no coração do devoto. Não se pode querer a maternidade de Maria para se aparecer, para se achar mais santo. É preciso cultivar uma vida interior e humilde, como a da própria Mãe de Deus. E uma coisa interessante é que a finalidade da verdadeira devoção da Virgem Maria, na verdade, não é tanto a Virgem Maria, mas o que São Luís nos coloca na finalidade de se consagrar, a finalidade da verdadeira devoção, na verdade é a cristocêntrica. A verdadeira devoção da Virgem Maria não é tanto a Virgem Maria, mas a finalidade de São Luís, quer dizer, é cristocêntrica. Nós somos devotos de Maria porque somos devotos de Jesus Cristo. Quanto mais eu sou devoto da Virgem Maria,
eu sou devoto de Jesus Cristo. Quanto mais eu amo a Virgem Maria, eu amo a Jesus Cristo. Então isso é a importância de ser devoto da Virgem Maria. E é nessa introdução. E também o interessante é que São Luís, ele escreve esse tratado, ele escreve sobre a consagração, mas na verdade não é São Luís que cria a consagração, mas sim Deus. Porque se nós olharmos quando Deus consagra Jesus no ventre da Virgem Maria, ali então Jesus está fazendo o que? Está vendo a consagração. Então São Luís, no seu tratado, ele diz que a devoção à Santíssima Virgem é o combate espiritual, onde o inimigo é contrário à consagração à Santíssima Virgem. E ele também, nos seus escritos, ele escreve por cerca de 130 anos, mas São Luís ele escreveu o tratado, mas o tratado ele fica um tempo escondido, porque depois se revela o tratado. Mas para que nós possamos já entrar, tá claro, gente? Então, para que possamos já entrar no nosso tema, então o que São Luís diz no capítulo 1 do tratado? Confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura, saída das mãos do Altíssimo, comparada, portanto, à majestade infinita. Ela é menos que um átomo, é antes do nada, pois que só Ele é aquele que é. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Então, São Luís diz que a igreja ela sempre colocou Maria como uma criatura saindo das mãos do Altíssimo, comparada por tanta majestade infinita. Ela é menos que um átomo, é antes do nada, pois só Ele é aquele que é. Só que aqui fala uma coisa muito interessante, que já vou entrar no primeiro tema, no primeiro princípio. E aqui fala uma coisa tão interessante. E fala assim que e por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo. Para entrar nesse primeiro tema, que é Deus que servisse de Maria na encarnação, eu quero voltar um pouco lá no início, quando o pecado entra na humanidade, quando o homem conhece o pecado original, quando o homem quebra a sua primeira aliança com Deus,
E o mais interessante é que São Luís fala que Deus não precisaria da Virgem Maria para trazer Jesus ao mundo. Ele era Deus. Ele poderia trazer Jesus sem precisar da Virgem Maria, porque Ele era Deus. Mas nós vemos que Jesus, Ele não foi criado, mas Ele foi gerado. Diferente de nós que fomos criados. Mas Deus precisaria de uma mulher para que Jesus, sendo gerado do teu ventre como humano, homem humano, se encarnasse. Então esse é o primeiro princípio da necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. E o mais interessante é que se o pecado original não tivesse entrado na humanidade, não era necessário Jesus vir, porque Jesus veio para nos libertar do pecado. Só que o mais interessante é que Jesus veio ao mundo por mérito da Virgem Maria. Não foi por mérito do homem, mas foi por mérito da Virgem Maria. Quando Deus olha para a Virgem Maria, quando Ele cria a Virgem Maria, Ele olha para ela e fala, e vê a pureza daquela mulher. Então, por mérito dela, Deus envia Jesus. E aí Jesus se encarna ao Verbo, se torna 100% homem e 100% Deus. E aí nós vemos a importância da Santíssima Virgem, tanto no plano da encarnação, como também na salvação, que é um outro princípio que eu vou falar daqui a pouco. E só para falar um pouco, eu não vou estender muito, porque é muita coisa para falar tudo aqui que está no tratado. A primeira tese que devemos recordar é da suma importância da encarnação na obra da criação. Alguns teólogos discutem entre si um ponto a esse respeito. Dizem a alguns que se o homem não houvesse pecado, o Verbo eterno não teria tomado a nossa carne. Outros afirmam que a encarnação se daria mesmo sem a culpa original. Então alguns teólogos, alguns dizem que se não fosse pelo pecado original, Jesus não precisaria vir se encarnar a esse mundo. Já outros afirmam que a encarnação mesmo se daria mesmo sem a culpa original. Só que daí concluem os primeiros que, embora tenha sido o mal, o pecado de Adão, importou em uma vantagem para o homem. Por isso a liturgia, o canto no sábado santo, Félix culpa Félix, que nos mereceu um tal Redentor, quer dizer, sem aquela de nossos primeiros pais, não teríamos a felicidade de construir o Salvador, de um modo ou de outro, quer ver-se de mentira. Jesus, para vir a esse mundo como homem, precisaria de um ventre para ser gerado. Maria é muito importante nesse processo de encarnação. Deus não teve necessidade de Maria, mesmo assim quis servir-se de Maria. Então esse é o primeiro princípio da importância da necessidade a Santíssima Virgem. E aqui ainda vai dizer que Deus Pai só deu ao mundo seu Filho unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes, fizeram os profetas e os santos da lei antiga durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus.
pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes, porque o mundo era indigno, de Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Olha que interessante, que diz Santo Agostinho, que Jesus só veio ao mundo por mérito da Virgem Maria, para que o mundo recebesse por meio dela, porque o mundo não era digno de receber Jesus. Olha, tanto que Maria, ela fez um papel tão importante nessa encarnação do Verbo, na nossa salvação. Porque quando Deus olha para a humanidade, quando a humanidade estava se corrompida pelo pecado, Deus olhou simplesmente por uma criatura, que foi a Virgem Maria. E então Ele olha para aquela mulher e fala assim, e pensa assim: eu só vou mandar o meu filho por mérito daquela mulher. Porque Maria era toda pura, santa, imaculada. Então o plano de salvação é tão perfeito que Deus cria a Virgem Maria sem o pecado original, mesmo sendo filhas de pecadores, Santana e São Joaquim. Mas o mistério de Deus é tão lindo que Deus a cria sem o pecado original, para que ela pudesse gerar Jesus no teu ventre, para que Jesus também fosse esse homem, esse Deus, sem a mancha do pecado. Porque nós somos pecadores, porque nós herdamos lá atrás de Adão e Eva, e aí essa geração veio de pecadores, porque nós somos pecadores, porque nós nascemos de pais pecadores, trazemos consigo isso. Mas Jesus cria a Virgem Maria sem o pecado original. Deus cria a Virgem Maria sem o pecado original, para que ela pudesse gerar no teu ventre um filho, porém 100% homem, mas também 100% Deus, sem esse pecado original. Como é interessante todo esse mistério de Deus, como que é interessante e essa importância dessa mulher para essa encarnação. Por isso que há essa grande devoção. Se nós olharmos todos os santos, eles foram devotos à Virgem Maria. Todos os santos. Se nós olharmos João Paulo II, ele era tão devoto à Virgem Maria, ele amava tanto a Virgem Maria, e aquele homem tinha um amor tão profundo pela Santíssima Virgem, e ele tinha um amor tão profundo pelo rosário, que, se eu não me engano, ele rezava acho que 4 rosários no dia, ou era mais, porque ele tinha tanta devoção ao rosário. E essa devoção à Santíssima Virgem, ela começa aqui na encarnação do Verbo, aonde que a sua importância é muito grande. E aí vem alguns e falam que a Virgem Maria é uma mulher qualquer. Alguns falam até que ela pecou. Mas a nossa igreja, como um dos teus dogmas da Imaculada Conceição, porque dogma é para quem se acredite, é dogma. E o católico, ele tem que entender isso, né? Porque
Não tem como nós sermos católicos e não amar a Santíssima Virgem. Não tem como nós dizermos que somos católicos e não sermos devotos da Santíssima Virgem. Porque assim está Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Mas abaixo está a Santíssima Virgem, que ela está acima dos santos e dos anjos. E o próprio Jesus diz na palavra que Ele é o mediador entre Deus, o homem e Deus. Mas a Santíssima Virgem Maria, ela é a medianeira entre o homem e Jesus. Porque não tem como nós alcançarmos a plenitude da salvação sem a Santíssima Virgem. Não há como. Por mais que às vezes nós falamos que nós precisamos de Deus, sim, nós precisamos de Deus e de Jesus, mas também precisamos da Santíssima Virgem. Então não há como eu dizer que sou católico se eu não tenho um amor profundo, se eu não tenho uma devoção verdadeira para com a Virgem Maria. Porque nós sabemos que a Virgem Maria ela não é como Deus, ela não tem poder como Deus. Mas ela é aquela que nos guia. Ela é aquela que nos guia até o seu Filho Jesus. Então esse é um princípio também da devoção à Santíssima Virgem. Porque quanto mais eu sou devoto da Virgem Maria, eu sou devoto de Jesus. Quanto mais eu amo a Virgem Maria, mais eu amo Jesus, porque não tem como eu amar a Virgem Maria mais do que Jesus. Não tem como. Nós não amamos a Virgem Maria mais do que Jesus. Mas se amamos a Virgem Maria, maior ainda amamos a Jesus. Maior. Como eu dizia na introdução, o centro da consagração, dessa consagração, é Jesus. Porque se consagra a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Então o centro de se consagrar à Santíssima Virgem é o próprio Jesus. É o centro dessa devoção. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém entendeu essa primeira parte? Então vamos lá. E o outro princípio dessa devoção Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Olha, o que mais interessante me chamou a atenção desse segundo princípio: a conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias de um modo visível na igreja. E esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. Deus Pai juntou todas as águas e denominou as mar, reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e preciso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens se enriquecem.
Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto, pela qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Deus confiou a Maria todas as graças, inclusive seu próprio Filho. Maria é o depósito riquíssimo das graças. Deus Espírito Santo a tornou dispensadora de todos os dons e graças. Olha que interessante. Deus quis servir de Maria na santificação das almas. E o mais interessante é que todas as graças passam por ela. Todas as graças. Se nós queremos alcançar a nossa santificação, a nossa santidade, e aí nós olhamos para as virtudes da Virgem Maria, porque a devoção consiste também em imitar a Santíssima Virgem em tudo. Em tudo. Na sua santidade, na sua obediência, no seu servir. Porque todas as graças, até que o tratado fala, que se passam por ela. Deus confiou a Maria todas as graças, inclusive o seu próprio Filho. Olha que profundo é isso. Maria, quando é anunciada que seria a mãe de Deus, a mãe de Jesus, o que o anjo diz, a saudação que o anjo diz lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 26, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, ela é toda cheia de graça. E o que é uma pessoa toda cheia de graça? É uma pessoa toda cheia do Espírito Santo. Maria era toda cheia de graça. Tanto que, às vezes, quando nós queremos até mesmo uma graça, e às vezes é necessário pedir a ela para que ela interceda para que o seu filho nos dê a graça. Então Deus quis servir de Maria também para a santificação das almas. E o tratado vai dizer ainda que Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo. Aquela que em toda a vida quis ser pobre, humilde e escondida até ao nada. Eis a opinião da Igreja e dos Santos Padres. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes dessa época, tudo isso que digo simplesmente poderia prová-lo pela Sagrada Escritura, pelos Santos Padres, citando longas passagens em latim e aduzindo as mais fortes argumentos que o Padre põe e deduz e desenvolve em sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Falo, porém, aos pobres e aos simples, que por serem de boa vontade e terem mais fé que a maior parte dos sábios, creem com maior simplicidade e mérito,
e, portanto, contendo-me de lhes dizer simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos latinos, embora mencione alguns, mas sem os rebuscar. Por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente sempre o número de seus filhos até a consumação dos séculos, e diz-lhes estas palavras: habita em mim, Jacó. Isso é fazer tua morada e residência em meus filhos, e predestinados, figurados por Jacó, e não os filhos do demônio, e nós reproduz, que exaltam, figuram. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai, um Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus, os predestinados, têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Olha que profundo isso. Quem não acolhe Maria como mãe e não tem Maria como mãe, não tem Deus como pai. Porque nós temos pai, porque Jesus, quando estava na cruz para ser crucificado, lá no Evangelho de São João, vai dizer que Jesus então olha para João e diz para João: filho, eis aí a tua mãe. E olha para a Santíssima Virgem e diz: mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento, Jesus, Deus, está dando a Virgem Maria como a mãe da humanidade. Então a nossa igreja não é órfã de mãe, ela tem mãe. Como assim ela tem um pai? Diferentes das outras doutrinas que não aceitam a Virgem Maria como a mãe. Mas se o próprio Jesus, o próprio Deus, nos deu Maria como nossa mãe, está lá nas Escrituras, não é coisa criada pela igreja, não somos nós que criamos, que dizemos a igreja, não, agora Maria vai ser a mãe da igreja, a mãe de Jesus, da humanidade, não está lá na própria palavra. Jesus, no leito da cruz, ele dá Maria como nossa mãe, como diz aqui no tratado. Quem não tem Maria como mãe, não tem Deus como mãe. Porque assim como nós temos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós temos também uma mãe. Então eis aí também a necessidade dessa devoção, de reconhecermos que nós temos uma mãe e que tudo passa por ela. Quando Jesus é gerado no ventre da Virgem Maria, Jesus ele não é gerado sozinho. Nós também somos gerados no ventre da Virgem Maria. Porque não tem como, se nós somos, Jesus é a cabeça, nós somos os membros. E aí tem como uma mãe gerar somente a cabeça? Tem como. Como que uma mãe gera somente a cabeça? Tem como ela gerou a cabeça e os membros, que somos nós. Então nós também, como Jesus é gerado no ventre da Santíssima, nós também somos gerados ali. Tão profundo esse mistério, tão lindo esse mistério. Amém? Entenderam? O pergunta? Alguma dúvida? Então vamos prosseguir com o tempo. E aí nós já vamos para as consequências dessa necessidade. Acho que eu pulei, né? Surgiu um grande
Então a primeira consequência para quem está contratado é no artigo 2:37. Então a primeira consequência, Maria é a rainha dos corações. Maria é necessária aos homens para alcançar a salvação. Maria é ainda mais necessária para as almas que buscam uma perfeita, particular santidade. Só Maria alcançou graça diante de Deus. Ela é a forma de Deus por onde devemos nos moldar à imagem de Cristo. A devoção a Maria será especialmente necessária nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação no mundo e por meio dela deve ser consumada. Ela é a obra-prima da salvação, modelo perfeito. São Dionísio diz que quando a viu, tê-la entonado por uma divindade tal, um encanto que emana de sua pessoa de beleza incomparável. Se a fé que estava bem confirmada não ensinasse o contrário. Maria é mais necessária para os homens que se querem aproximar-se de Deus. Olha como que isso é profundo. Maria é necessária aos homens para alcançar a salvação. Maria é necessária aos homens para alcançar a salvação. Como eu disse no início, se nós queremos alcançar a plenitude mais perfeita da salvação, também é por meio claro que só Jesus salva, mas precisamos e necessário essa devoção, esse amor santíssimo rígido para chegarmos à plenitude da salvação. Quem nos diz aqui, Maria é necessária para que os homens se aproximem mais de Deus. Isso não é nenhuma heresia. Eu não estou falando aqui de uma heresia, mas estou falando de uma verdade. E aí eu fico imaginando as pessoas que não têm a Virgem Maria como mãe, essas pessoas que não são devotas, claro que elas podem alcançar a salvação, porque todos nós somos. Mas se tratando fala que é por ela também que alcançamos a salvação eterna, porque tudo passa por ela. E a Virgem Maria é aquela que nos aproxima mais de Deus. Como diz o tratado, ela é a rainha dos corações. Primeiro, Maria recebeu de Deus um grande dom sobre as almas dos homens, pois ela não pode estabelecer neles sua residência como Deus, Pai homem. Não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna. Como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilhar, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companhia inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode fazer todas essas coisas se não tiver
pé direito domine sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E essa graça que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre os seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo que seria corpo, mas também Seu Criador te coroou, Jesus, Deus deu sobre Maria também o poder das mãos. Olha esse mistério. Porque se na encarnação do Verbo, quando Maria é escolhida para ser a mãe do Verbo, Jesus. E aí quando olhamos para a Virgem Maria como essa mãe que Deus nos dá, ao mesmo tempo Deus dá a ela esse poder sobre as águas, como diz aqui no tratado, não só quanto ao corpo que seria corpo, mas também eis uma consequência da devoção. Eis uma consequência também dessa devoção. A Virgem que por ela também nos leva à salvação. Mesmo diz que foi por ela que veio a salvação ao mundo e é por ela que essa salvação vai reinar no mundo. Que interessante. Até a próxima vinda do Senhor. E aqui o tratado diz que aos fins dos tempos é o momento que mais nós temos que ser devotos da Virgem Maria, porque nós somos atacados a todo momento, nós olhamos por todas as coisas do mundo acontecendo. Claro que Jesus disse que eles não sabem também os fins dos tempos, mas os sinais já estão acontecendo. Só que muitos ainda não estão abrindo os olhos, muitos ainda não estão acreditando. Mas também quando chegar aos fins dos tempos, só vai conseguir ficar de pé e perseverar aqueles que forem devotos, porque em um sonho de Santo Dom Bosco, São Dom Bosco, em um dos seus sonhos em que São Dom Bosco sonhava que nos seus sonhos ele via um barco, o mar, em que esse barco ele sucumbia sobre esse mar. Nesse barco existia 3 colunas. E aquilo que o sonho dele, ele serviu no sonho, é que essa barca era a Igreja Católica, esse mar era o mundo, e essa barca que naufragava ao contrário desse mar que é o mundo. E as 3 colunas que Dom Bosco via no sonho, e essas colunas, uma delas era Papa, a outra coluna era Jesus Eucarístico, e a outra coluna era a Santíssima Virgem. E aí, o sonho, e ele serviu um sonho que só vai permanecer firme na fé, só vai permanecer firme na igreja aqueles que foram obedientes ao Santo Papa, aqueles que tiveram amor profundo por Jesus Eucarístico e aqueles que foram devotos da Santíssima Virgem. São os 3 pilares que sustentam a nossa fé e na nossa vida. É a obediência ao Santo Papa, o amor e a adoração a Jesus Eucarístico, e a devoção e o amor à Santíssima Virgem. Quem tiver esses 3, nada vai abalar a sua vida.
Aqueles que forem fiéis ao Santo Rosário todos os dias, como Maria pediu em Fátima. Aqueles que tiver um profundo com Jesus Eucarístico na Santa Missa, comungar, não só comunmente comungar, mas comungar por amor. Nossa Rainha. Aqueles que tiverem Jesus Eucarístico como centro, e aqueles que puderem comungar Jesus todos os dias na Santa Eucarístia, que é a Santa Missa, e obediência ao Senhor, e que muitos católicos não têm essa obediência. Às vezes a igreja fala algo, o Papa fala algo, e aí muitos mesmados, muitos nisso, não vão obedecer porque sem isso. Se a igreja falou, se a igreja é movida pelo Espírito Santo, e tudo isso aqui que eu falo no tratado, não é uma coisa que a igreja chegou e falou assim, não, agora será. Toda isso aqui foi movida pelo Espírito Santo. Os dogmas da igreja são pela ação do Espírito Santo. A nossa igreja, ela é movida pelo Espírito Santo. E hoje é muito triste quando nós vemos católicos falarem mal da sua igreja, falarem mal da Santíssima Virgem, falarem mal da doutrina. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas por aqui esses católicos que falam isso não são católicos. Católico que não é devoto da Santíssima Virgem, que não tem amor profundo pela Virgem Maria, que não tem um amor profundo por Jesus Eucarístico, pela Santa Missa, que às vezes duvidam e aí eu falo daqueles que conhecem, porque tem muitos que não conhecem, mas eu falo daqueles que conhecem. Aí um dia eu até questionei uma pessoa, que a pessoa católica que veio falar mal da Virgem Maria, falou que só acreditava em Maria por ser só a mãe de Deus. Eu falei, gente católica você. Porque falar que não acredita na Virgem Maria, que não acredita nos santos, eu deveria ir para o Espírito Santo na casa da igreja. Porque católicos, porque o católico se diz que não ama a Virgem Maria, não acredita nos santos, na intercessão dos santos. Às vezes você é um protestante disfarçado no céu, uma mulher revestida de sol, a lua de porque o católico se consagra à Santíssima Virgem, que lê o tratado e ainda tem dúvidas. E aí eu quero falar dessa consagração para daqui a pouco a gente encerrar. Porque se consagrar à Santíssima Virgem e se consagrar a Jesus, mas não é somente para usar um anel, uma cadeira, um escapulário, mas a consagração ela vai muito além disso.
não é somente colocar uma camiseta de Nossa Senhora, mas não é somente rezar o texto do rosário, é importante esse tempo ser rezado todos os dias, mas a nossa devoção e a nossa consagração, ela vai muito mais além do que isso. Porque aquele que se consagra e não tem um amor profundamente pela Virgem Maria, não tem uma devoção verdadeira pela Virgem Maria, então não se consagra. Não se consagra. Porque a consagração ela vai muito mais além. A devoção ela vai muito mais além. Por isso que há essa necessidade dessa devoção. Por isso que há um amor que vai mais e mais além. Porque o católico mesmo, ele tem que ir mais além, ele tem que ter essa intimidade mais profunda com a Santíssima Virgem. Porque se nós olharmos toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, claro que não fala muito dela, porque até isso na humildade dela pediu para que o Senhor Jesus se falasse muito dela, para que ela não pudesse ser comparada e nem maior do que Deus. Mas se nós olharmos o primeiro milagre de Jesus, quem estava lá? Santíssima Virgem. No momento da cruz, quem se permaneceu até o final de pé, estava lá diante da cruz. Santíssima Virgem. Quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, quem estava lá com os discípulos? A Santíssima Virgem. E em todos os tempos, ela está. Se um dia o Todos os anjo tempos. declarou E vai dizer que até os fins dos que tempos, tu eras cheia de como que ela, Deus, por ela se veio a salvação, por ela a salvação reinou no mundo, por ela para não te dizer também cheia de graça. a devoção à Santíssima Virgem é um caminho para aprendermos a amar mais a Jesus. A Virgem Maria sempre foi toda voltada para Deus, e assim devemos ser também. São João Damasceno dizia que ser devoto da Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que querem salvar-se. A Virgem Maria foi escolhida por Deus para participar do seu plano de salvação. O Catecismo, parágrafo 971, nos diz que a Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sobre cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Esse culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. E aí, para nós encerrarmos, eu quero falar só em o que consiste a devoção à Santíssima Virgem. Muitas vezes desejamos nos aproximar de Deus e da vida religiosa, acreditando que o mais importante, o simples fazer, acreditamos que fazer orações, romarias, leituras já é o suficiente. Eu rezo o texto e isso já é suficiente. Contudo, te digo que essas práticas são bons começos, mas não são um todo. São Luís quer nos ensinar
por meio de seus escritos, que existe a importância dos atos exteriores, como foi citado, porém eles devem estar carregados do sentido interiores, e acho que mais para frente vai falar disso, os exteriores, a importância dos atos interiores. A devoção é o sentido mais profundo dela, está no coração do devoto. Não se pode querer a maternidade de Maria para se aparecer, para se achar mais santo. É preciso cultivar uma vida interior e humilde, como a da própria Mãe de Deus. Olha que profundo isso. Não basta somente com Maria, claro que é importante, o Santo Texto, que é também importante, o Rosário, que é importantíssimo. Ela mesma pediu o fato para que possamos rezar o Rosário todos os dias. Mas que essas frases são bom preço, porque aqueles que rezam, aqueles que querem um bom preço, mas não são um bom. E aqui vai dizer que não se pode querer a maternidade de Maria para se aparecer, para se achar mais santo. É preciso cultivar uma vida inteira. Não basta somente dizer que sou devoto, que sou consagrado, se eu não tenho vida interior. E essa vida interior mais nos aproxima de Deus. Nos aproxima mais de Deus. E é cultivar uma vida interior e humilde, como a da própria Mãe de Deus. Na oração. Mas quando eu falo da oração, não é somente o rosário. Mas quando se falamos de oração, é vida interior. É todos os dias, quando eu me levanto, que eu vou ali na intimidade com Deus, porque Maria era uma mulher de profunda oração. Tanto que no Evangelho Secreto da Virgem Maria, em um livro que fala sobre todo momento, desde o anúncio até como Maria criou Jesus, como Maria. Então é muito interessante quem adquirir para ler o Evangelho Secreto da Virgem Maria. Vai dizer que até mesmo quando o anjo aparece para anunciar que Maria seria a Mãe de Deus, a Virgem Maria estava em oração. A palavra de Deus não fala, mas lá no livro fala que no momento em que o anjo aparece, a Santíssima Virgem, e o mais interessante é que diz que ela todos os dias ela rezava para que Deus mandasse o Messias. Interessante. Sem ela saber que ela seria a Mãe do Messias. Porque fala lá que todos os sábados eles iam no templo, São João, Santa Ana, iam no templo rezar, mas também ouvirem o sacerdote. E aí o mais interessante é que lá fala que no dia que o anjo aparece com a Santíssima Virgem, é bem no dia que ela não pôde ir no templo. E então quando o sacerdote ele medita Isaías 53, que fala da morte de Jesus, né? Isaías já profetizava sobre isso. E então quando o pai dela chega e ela pergunta, pai, por que o sacerdote meditou nesse dia? Então ele começa a falar de Isaías 53, só que lá diz que nesse momento Maria sente uma tristeza tão grande no seu coração, porque ela queria o Messias, mas ela falava que queria o Messias que não sofresse, que não passasse todo esse sofrimento. E aí diz que ela entra no seu quarto chorando. Então ela começa a rezar, pedindo a Deus que mande o Messias logo, mas que não mande o Messias que iria sofrer.
E lá diz que quando ela viu uma luz no seu quarto, então o anjo aparece. E eu vi o anjo anunciando. Ela seria. Nossa, que interessante. Nossa, que profundo. É uma mulher de profunda intimidade com Deus. E assim, nós também temos que ser assim. Na sua simplicidade, na sua humildade, na obediência, porque Maria também é uma mulher de obediência, tanto que ela se fez certa do seu próprio filho. Como ela diz no Magnífico, que é uma oração tão bela da igreja, é o Magnífico. Então que ser devoto da Virgem também é ter as virtudes, é ser virtuoso, é buscar a santidade. Uma mulher que era repleta do Espírito Santo, uma mulher que se fez obediente mesmo no anúncio dela, no anúncio do anjo, que ela saberia que ela poderia passar por tantas coisas, ser até apedrejada, até a morte, mas ela não se preocupou, porque Maria sempre queria fazer a vontade de Deus, sempre queria fazer a vontade de Deus. E como deixar de ser devoto de uma mulher dessa? Como deixar de amar a mulher dessa? Amém? Amém?